Hola, ¿qué tal? ¿Ça va bien? Hoy estamos aquí para hablar de más una cuestioncita de la Cefaz RJ 2014 para o projeto de auditor fiscal. Então, a gente vai começar aqui a questão 73 e ver o que ela fala. Na questão 73, fala assim: ao atribuir a competência tributária para a União, a Constituição Federal estabelece, artigo 153, compete à União instituir imposto sobre produtos industrializados. Ok, então ele está dizendo que o IPI pertence à União. Vamos passando em frente, né? Por outro lado, ao atribuir a competência para os estados, determina a Constituição Federal. Compete aos estados e ao Distrito Federal instituir imposto sobre circulação de mercadorias, né? Ele está falando aqui do ICMS. Então vai ser uma questão certamente sobre o IPI contra o ICMS. E aí é importante falar que o IPI vai integrar o ICMS em operações para uso e consumo e em operações em que não sejam dois contribuintes do ICMS. Então, vamos lá para essas situações. Nesse sentido, considere que a indústria, certo? A indústria que é um contribuinte do ICMS, vende seu produto à construtora que irá incluir em obra de construção civil. A gente deve lembrar que isso aqui é um contribuinte do ISS, ou seja, incide o IPI, certo? Como base de cálculo do ICMS. Comerciante que irá revender, está por fora, né? Revendedor não. Revendedor não. Matéria-prima também não, né? Industrialização. Esses dois casos aqui são os casos que a lei cita explicitamente, né? Comercialização e industrialização. Outra indústria que utiliza como bem do ativo imobilizado, isso sim, né? Vai ser para uso e consumo, né? Ou para ativo imobilizado. Na verdade, a lei é mais clara quando ela fala sobre comercialização e industrialização. Todas aquelas operações que não forem comercialização ou industrialização, nesse caso, incide o IPI. E aí ficou fácil, vamos marcar a questão resposta 1 e 5. Eu já tinha feito essa questão anteriormente, o gabarito certamente será item E, ótimo. É item E mesmo, esquece. Vamos para um leve comentário aqui. Isso aqui está bem claro no artigo 13, né, da Lei Complementar 87 de 96, também chamada de Lei Candir. No artigo 13 ele fala que a base de cálculo do imposto e cita lá vários incisos. No parágrafo 2, ele traz de uma forma mais pertinente a tratativa em relação ao IPI, né? Não integra a base de cálculo do imposto sobre produto... Perdão. Não integra a base de cálculo do imposto o montante do imposto sobre produtos industrializados quando a operação realizada entre contribuintes, esse entre contribuintes aqui são dois contribuintes do ICMS, relativa a produtos destinados à industrialização e comercialização, ok? Configurar fato gerador de ambos os impostos, ou seja, tem que configurar o fato gerador tanto para o ICMS quanto para o IPI. E aí você vai verificar se esse IPI vai estar dentro do ICMS ou não, tá? O fato é, cara, que essas são as situações em que não incide o IPI, né? Não integra o IPI na base de cálculo do ICMS, beleza? Eu prefiro memorizar o contrário, tá? Eu prefiro memorizar quando entrega, ok? Então, o IPI integra a base de cálculo do ICMS quando um dos participantes da operação não for contribuinte, ou eu chamo de operações de uso e consumo, né? Na verdade, qualquer operação que não seja industrialização ou comercialização, ok? Em geral, ele vai trazer aí uso e consumo, ou então o ativo imobilizado. Então aqui está um resuminho que eu fiz para a gente entender melhor, né? Artigo 13, a base de cálculo do imposto é... Aí ele traz lá no parágrafo 2º, não integra a base de cálculo do imposto
Operação realizada entre contribuintes, os dois têm que ser contribuintes de produto destinado à industrialização, comercialização e configure fato gerador para ambos. Se você preferir decorar a frase positiva, né, quando integra, então a frase positiva seria: integra a base de cálculo do IPI em qualquer um dos casos, quando for destinado ao consumo ou não contribuinte do ICMS, quando a operação for realizada com o participante não contribuinte do ICMS, certo? Por aqui ficamos. Uma boa tarde, uma boa noite para vocês.